Olha, vamos falar de um assunto muito importante agora, que é a ATM. Eu quero que você preste atenção. Nós falamos no início do programa, muitas vezes você sente muitas dores de cabeça e não são poucas pessoas. Pelo menos 30% da população brasileira tem algum tipo de problema na articulação. Isso cai muito a qualidade de vida da gente, porque você sente dores, não só as dores de cabeça, mas às vezes você está mastigando, você sente dores nas articulações do rosto inteiro e não sabe o que está acontecendo. E muitas vezes você faz todos os exames e não descobre a razão dessa dor até que você vai ao dentista. E uma coisa importante, como nós temos grande parte da população que não coloca o pé num consultório dentário por vários motivos, muitas vezes pela falta de acessibilidade ou pelo relaxo mesmo. Tem gente que vai deixando acumular, não estou sentindo dor de dente, então não vou ao dentista. Isso vai causando outros problemas que só são detectados pelo profissional da área. Então é muito importante que pelo menos uma vez ao ano você vá ao consultório dentário, você converse, justamente para você entender toda essa articulação e entender por que é tão importante você cuidar do seu sorriso, porque não é só o sorriso, como eu falei, é qualidade de vida. O doutor Gabriel está aqui com a gente para falar sobre isso hoje. Ele trouxe até o crânio aqui para você entender, e nós temos vários vídeos para que você tenha essa possibilidade mesmo de entender da necessidade de você cuidar melhor da sua boca, que o povo não cuida mesmo, não cuida, né, doutor? Né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Doutor, obrigado por você estar aqui com a gente. Imagina, obrigado pela oportunidade. E eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, principalmente porque sabe que eu nem sabia que 30% da população tem algum problema? Sim. Sim, muita gente tem esse problema na dor de cabeça, você falou dor no ouvido, e aí vai procura um neuro, procura o otorrino, e aí não é por causa da dor, ou na região da cabeça, ou na região do ouvido, e sim porque por causa da tensão, né? E hoje, com a pandemia, a gente fica muito tenso, fica ansioso, e isso muitas vezes a gente descarrega apertando os dentes. Né? E de tanto a gente apertar o dente, existe aqui próximo do ouvido uma articulação. Por isso que eu trouxe até, porque muita gente não conhece. Né? Aqui, deixa eu segurar para você mostrar. Peraí. Então, aqui existe bem próximo aqui do ouvido, nessa regiãozinha. O ouvido está aqui, o ouvido está aqui do lado, ele estaria aqui do lado. Certo. Existe essa articulação que é igual ao joelho, né? O que eu falo muito para meus pacientes. Quando eu pulo, o meu joelho absorve esse impacto do chão. Certo. Né? Essa articulação, ela absorve esse impacto da mordida. E eu mexo o tempo inteiro, porque para comer, para falar, para tudo. E quando a gente fica muito tenso, muitas vezes a gente fica apertando. Tanto que quando a gente pensa uma pessoa tensa, a gente pensa que ela é a cara fechada, sem apertando. Perceber, você sem trava. Perceber. Só que toda vez que a gente aperta, a gente começa a sobrecarregar essa articulação. E aí começa a doer o ouvido. Né? E o principal da ATM é esse tipo de problema. A ATM, ela é essa articulação, que a gente chama de ATM porque ela tem um nome muito extenso, é a articulação temporomandibular. Né? E a função dela, além de movimentar a abertura e fechamento da boca, é absorver essa força de mordida. Né? Então, toda vez que a gente morde, esse impacto dos dentes é direcionado para essa articulação. Doutor, eu tenho problema também, é com essa tensão que eu tenho também problemas do bruxismo. Do bruxismo. Então, quer dizer, eu desgasto não só o dente, eu vou sobrecarregando o osso. Sobrecarregando o osso. Fazendo com que minha cabeça vai ficando tenso, porque além dessa articulação, para movimentar a articulação, existem os músculos que fazem esse movimento. Tanto que quando a gente pensa alguém com dor de cabeça, com a região aqui na lateral do rosto dolorida. Então, isso tudo é porque nessa região a gente tem a musculatura que faz a gente movimentar a boca. Então, imagina quando a gente fica... Se eu te pegasse meu braço e ficasse movimentando meu braço. O tempo inteiro. Eu ia começar a ter dor no braço. Né? Se eu pegar e ficar apertando, eu vou começar a ter dor nessa região lateral. Então, por isso que a gente fala, dor de cabeça, né, aqui na região lateral, em forma de pressão... Perto do olho, né, Perto do olho, parece que é no fundo do olho. Isso tudo são problemas dessa musculatura que ela está trabalhando muito. Doutor, a gente tem uns vídeos, né? Vamos começar a mostrar os vídeos? Pode colocar na tela? Assim o doutor explica com maior facilidade, você vendo as imagens. Bom, doutor, aí o que é essa imagem? Então, essa imagem é ligada ao bruxismo. Então, né, o fato que também é uma consequência. Também é uma consequência, é uma descarga também tensional, onde o corpo está usando essa musculatura para descarregar essa tensão do dia a dia. E a saída é a placa? Nesse caso, a saída hoje em dia, a gente tem a colocação dessa placa, desse dispositivo, né? Esse dispositivo, ele vai proteger o dente.
né? Então ele protege o dente justamente para não ter o desgaste dos dentes. E eu uso o dia todo, doutor, ou só à noite? Aí precisa identificar o quando está tendo esse bruxismo. Pode ser, muitas vezes é à noite, mas também durante o dia, né? E isso tem que ser identificado, porque o que a gente vê é que muita gente usa só à noite, mas durante o dia fica rangendo ou apertando. Então acaba não Daí não sendo adianta, suficiente. né, doutor? É igual também de torcer o pé e ficar andando, né? De manhã fica paradinho, mas depois fica pondo o pé no chão. Não vai adiantar. Então tem que, às vezes, usar o dia todo o aparelho também. Tá? Hoje em dia, um tratamento um pouco mais moderno que a gente tem é também a aplicação do Botox. Né, que tem para poder diminuir essa força de mordida e não usar o aparelho. Doutor, tá? aqui é o que você tinha explicado pra gente, né? Isso, ó, essa... É aquele ossinho que começa a pegar ali na lateral. Começa a ter. Então essa é a articulação que ela absorve toda essa força. Que é o que está bem de aqui mordida, ao lado bem do lado da orelha. Tá. Então acaba absorvendo essa força e começa a inflamar. Doutor, e também dá para usar a placa, já melhora? Sim, porque a placa, além de proteger o dente, ela não deixa você encostar os dentes. Então funciona como se fosse uma muleta. Você não encostando os dentes, você não gera a pressão na articulação. Doutor, mas é o mesmo tipo de placa? É o mesmo tipo de placa. Então, com esse tipo de placa, a gente consegue tratar essas duas coisas, o bruxismo e esse apertamento que a gente consegue evitar que vá sobrecarregar a articulação. Então, você não apertando os dentes, a gente não gera essa pressão na articulação. Entendi. Entendeu? Então, a gente consegue poupar, né? De novo, igual a gente está com um problema, torcer o pé, não pode pôr o pé no chão, vou usar uma muleta. Certo. Para tentar poupar, para ele se recuperar sozinho. Para não ter que fazer a cirurgia. Para não ter que fazer a cirurgia. Doutor, esse problema ele começa já na infância? Hoje em dia tem crianças já que têm esse apertamento por causa... É ligado à parte emocional, que hoje em dia a gente sabe disso. Então é ligado a uma descarga do corpo da parte de estresse, de tensão. Então isso pode acontecer em qualquer idade, né? Eu gosto de dar exemplo até para ficar mais claro. Por exemplo, uma pessoa que tem tique nervoso, fica piscando o olho. Isso é uma contração desses músculos do olho, fica mexendo para descarregar essa tensão do dia a dia. É verdade. O bruxismo e o apertamento é um tique nervoso dessa musculatura. O problema é que nesse caso, por exemplo, o olho ele acaba sendo visível, então você tem uma possibilidade maior e mais rápida de diagnóstico. O apertamento dentário é algo que só vai... Que é o que eu falei, você não vai ao dentista, não tem como descobrir nunca, você não vai né, descobrir, doutor? E muitas vezes é à noite, a gente não percebe, só vai perceber quando começa a ficar mais avançada. Então, quando o corpo não aguenta mais, que é a dor. Né? A dor é um sinal que o corpo está pedindo ajuda naquela região, porque ele não aguenta mais fazer esse movimento. Né? Mas muitas vezes, quando começa a dor, dependendo, né, do paciente, já está num estágio muito avançado. Né? Posso perder os dentes, doutor? Pode perder os dentes. E pode dar, por exemplo, quando a pessoa joga futebol, estou dando o exemplo de leigo. Sim, lógico. Você joga futebol, você lasca o joelho. Sim. Daí você tem a dificuldade para movimentar o joelho. Certo. Então eu imagino que a mesma de uma coisa. outra forma é aqui. Porque aqui isso é um pode mini desgastar joelho. a ponto de eu ter problema aqui Sim, também? Porque aí existem, né, problemas. Se você não cuida e começa a sobrecarregar muito, lá dentro começa a ter problemas na articulação. Tem casos que a gente tem que fazer intervenção cirúrgica, mesmo casos mais avançados. Então começa a formar algum processo inflamatório dentro da articulação. Aí você tem que fazer pequenas intervenções até quando desgastar o osso, né? Aí tem que substituir por peças que são as próteses. Que nem prótese aqui, prótese doutor? dessa região. Aí é uma cirurgia, quando às vezes descuida ou avança muito, tem um desgaste muito grande, você tem que substituir o osso. Por quê? Porque aí o paciente não vai conseguir mais comer, não vai conseguir abrir a boca, igual o joelho. Vamos pensar, né, para entender. Estou com problema no joelho, não consigo andar. O problema aqui é que a pessoa não vai conseguir mastigar, comer, falar. Então a qualidade de vida acaba caindo muito. Doutor, então, se eu não sou aquela pessoa que frequenta mesmo o dentista todo ano, quais são os sinais que eu preciso atentar que aquilo ali está na hora de buscar ajuda? Então, os principais sinais que a gente tem, que é o início de tudo, são as dores. Né? Então, dor de cabeça, né, nessa região lateral, dor aqui na região... Insistente. Né? Ou também, antes da dor, pode aparecer o aumento do músculo.
Então, como se fosse um exercício, aonde a pessoa fica movimentando o braço e fica exercitando e o músculo aumenta de tamanho, muitas pessoas, na hora que aperta o dente, vem essa região saltar. A região que é entre a bochecha e o osso, que na verdade é para ser mais funda, ela vai ficando maior. Ela vai ficando maior. E aqui no meio? Aqui no meio. Tá. E isso quer dizer que o músculo está mais forte. E ele estando mais forte vai fazer com que você aperte os dentes com mais força. E aí começa a sobrecarregar a articulação. Então, se começou a doer a cabeça, começou a aumentar essa região lateral, já está na hora de tentar procurar um especialista. E daí é remédio, doutor? Se for nessa fase inicial, a gente consegue tratar com remédio. Né? Ou com um dispositivo, que é o aparelho, a placa, né? Ou um relaxante muscular mais potente. Então, a gente consegue tratar com remédio. Por isso que o ideal é justamente ver antes, né? Procurar antes um especialista para poder fazer esse diagnóstico no começo. E paz no coração, né? Porque não adianta nada se continuar estressando com tudo também, não adianta nada, né, doutor? Não adianta nada. Não há tratamento que perdure. Hoje em dia, o problema é só a gente ter que... O problema é a gente conseguir se controlar, tem que controlar, tem que ter calma, né? Tem problema, todo mundo tem, mas a gente tem que enfrentar tudo com calma. Você sabe que muitas vezes eu já fiz muita matéria sobre isso, já vi pessoas que tiveram problemas gravíssimos mesmo, a ponto de ter que fazer a cirurgia. Sim. E eu procuro me policiar, porque às vezes você fica tenso com alguma coisa e você não percebe que travou. Não, né? É isso então mesmo. é uma coisa que você tem que aprender a fazer também, porque dizer, você não vai se preocupar com nada é uma mentira. Você está nesse mundo, tem como, tá na chuva. Não tem jeito. Então a maneira de você abrir esse guarda-chuva é começar a prestar atenção. E daí quando você sentir que está meio que puxando assim... tá puxando. Como se fosse uma dor muscular. Como se fosse puxar mas mesmo. É como e daí se... você mesmo dá uma calmadinha, Sim, né, doutor? Tem que tentar comparar, falar, opa, não precisa disso, vamos com calma. Né, porque senão dá muito trabalho, e é um processo longo, né? É um processo, longo, e muitas né, vezes a gente não consegue curar, porque como está ligado a essa descarga emocional, fica um ciclo no corpo que a gente consegue melhorar a musculatura, consegue tratar a articulação, mas depois tem que policiar para também não voltar. Né? É igual emagrecer e não poder. Você continuar na vida corrida, você preocupado, daí não adianta nada. Você pode fazer o que for que não vai resolver. Aí volta, né? Doutor, eu vou deixar os seus contatos para as pessoas conhecerem o trabalho do doutor. Lá no Instagram você tem muitas informações, vale a pena você acompanhá-lo, que é o Dr_Gabriel Campolongo, tá todo aí na tela para você, tá? Pelo WhatsApp você pode marcar o teu horário também com o doutor, a agenda é complicada, mas você marca, liga antes para você. É que agora, depois da pandemia, todo mundo resolveu tirar, né, doutor, o atraso de tudo, pronto. O WhatsApp é o 943-559595, 943-559595 para você entrar em contato com ele. Doutor, tá bom. Obrigado por você estar com a gente. Prazer, viu? Obrigado pela oportunidade. Te receber, acho muito importante que a gente aprenda a se cuidar melhor. Tá bom, né? A gente com não pode certeza. deixar... E tem pesquisa de que pelo menos 60% dos brasileiros não vão ao dentista frequentemente, né, doutor? Temos que mudar isso, né? Sem contar que é a razão de tantos problemas de saúde mesmo, né, doutor? Se não cuidar, não tem como, precisa se cuidar mesmo. Tem que se cuidar.